Misericórdia divina para o mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com ele, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Invoquemos o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que nos ilumine, direcione a nossa reflexão. Cantemos. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha
Encha-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Encha-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, água viva, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transforma meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Santa Faustina, Rogai por nós. vamos agora ler então e rezar o sexto dia da nossa novena. Hoje traze-me as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, e mergulhe-as na minha misericórdia. Essas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortaram na amarga paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres que futuramente iriam velar junto aos meus altares. Sobre elas derramam torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes favoreço com a minha confiança. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas mansas e humildes e as almas das criancinhas. Essas almas encantam o céu todo e são a especial predileção do Pai Celestial. São como um ramalhete diante do trono de Deus, com cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm a mansão permanente no vosso coração compassivo e cantam sem cessar o hino de amor e misericórdia pelos séculos. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas mansas, humildes, e para as almas das criancinhas que estão encerradas na mansão compassiva do coração de Jesus. Essas almas são as mais semelhantes a vosso Filho. O perfume dessas almas eleva-se da terra e alcança o vosso trono. Pai de misericórdia e de toda bondade, suplico-vos pelo amor e predileção que tendes para com estas almas. Abençoai o mundo todo, para que todas as almas cantem juntamente a glória à vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. podemos sentar. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, você presente aqui no Santuário da Misericórdia, você que nos acompanha pela TV Web em casa, que a misericórdia do Senhor possa também estar adentrando agora aí na sua vida, no seu coração. Chegamos então ao 6º dia da nossa novena, estamos subindo os degraus para o coração misericordioso de Jesus, que culminará com a grande festa da misericórdia. Nosso Senhor pede cada noite para que seja trazido ao seu coração um grupo especial de almas, como Ele assim chama. E hoje Ele traz aquilo que, como eu venho dizendo nesses 3 dias, esse grupo com certeza nós colocaríamos na nossa lista. Porque todos nós que estamos aqui
somos inclinados para as crianças, a criança atrai, a criança traduz a ternura de Deus, a criança é o reflexo de Deus. E Jesus tira da criança duas virtudes que ele chama de ramalhete de flores, de cujo perfume o próprio Deus se deleita, que é a mansidão e a humildade. Sobre elas ele constrói esse tão precioso, podemos assim dizer, tabernáculo de santidade que é a nossa vida espiritual. Dentro desse contexto em que nós estamos vivendo agora, nós sabemos que nada acontece por acaso, tudo tem a providência divina. Quando Jesus diz aqui nessa passagem, eu as vi quais anjos velando junto aos meus altares, ele fala do céu. Nós não temos dúvida que Jesus já via esse momento doloroso que o nosso país estava passando, estaria passando no dia de hoje. Assim como Deus vê cada momento da nossa vida, Jesus pediu a Santa Faustina que nesse dia essas almas fossem trazidas a seu coração. Foi interrompida a votação agora à noite, 5 votos a favor da aprovação da lei do aborto, contra 1. Vão voltar amanhã, 2h da tarde. Para deixar mais esse clima de tensão, nós vamos rezar mais uma vez hoje, clamando ao Senhor por essas criancinhas, das quais Jesus já viu velando sobre os seus altares. Se vocês perceberem os sinais, meus amados, essa lei está sendo tomada num dos meses mais importantes para o nosso país, que é o mês de abril. Esse mês foi o mês escolhido por Deus para que o nosso país fosse descoberto há 1500 anos atrás. Aliás, 500 anos atrás, no ano 1500, 500 anos atrás, 512 anos atrás, nesse mês, Deus Todo-Poderoso descortinava essa terra e presenteava a nós brasileiros, cujo sinal foi a marca da cruz, um dos nomes iniciais dessa terra, terra de Santa Cruz. E o inimigo conseguiu, em 500 anos, trabalhar para que nesse mês, nesse período, e é interessante o detalhe, como eu disse no Congresso da Divina Misericórdia do ano passado, um detalhe que faz grande diferença para nós, porque o Brasil foi descoberto na Semana da Divina Misericórdia. A primeira missa no Brasil foi celebrada no dia 26 de abril do ano de 1500. Vocês sabem que dia era esse? Era o domingo da Divina Misericórdia. Para que a misericórdia de Deus também seja derramada sobre eles. Então nessa data Nosso Senhor pede que nós possamos hoje olhar para essas criancinhas e aprender essas virtudes tão importantes. O que Ele promete à alma humilde e à alma mansa? Nós falávamos ontem do mergulho, ele diz mergulha hoje também. Esse verbo aparece nas 9 noites da novena. Anteontem nós falávamos que ele pensava nos pagãos. Ontem ele era dilacerado pelos irmãos separados. E hoje, disse ele era confortado por essas almas mansas e humildes. Ou seja, quando nós escolhemos o caminho da humildade e da mansidão, nós confortamos o coração de Deus. E a essas almas o Senhor promete torrentes de graças, e lembra que só a alma humilde é capaz de aceitar a sua graça. E Ele dá um prêmio, o maior prêmio que o humilde recebe de Jesus misericordioso, como Ele disse aqui, é a graça da confiança. Às vezes nós pedimos muito a Deus que aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança, mas essa graça não virá
a não ser através da humildade. É por ela que o Senhor escolhe chegar até o nosso coração. E quando Ele nos pede para ser humildes, amados, não é uma coisa que Ele está exigindo de nós, porque assim Ele determinou. Não. Ele está pedindo para nós uma coisa que Ele mostrou com a sua vida. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam da minha mãe, que na casa de Isabel e Zacarias cantou: o Senhor eleva os humildes e derruba os poderosos e orgulhosos do seu trono. Então nós queremos, nesse contexto tão conturbado do nosso país, dobrar o nosso joelho aqui no santuário, fizemos a nossa parte, escrevemos, deixamos ali o nosso nome, para dizer que nós somos contra a lei da morte. Humildemente hoje nós fazemos uma atitude de pedir ao Senhor, de suplicar ao Senhor, que nos dê essa virtude, e que nunca nos cansemos de trilhar o caminho da humildade. Custa. A palavra humildade vem de humus, que significa terra, barro. E geralmente um dos testes da humildade é quando nós somos colocados exatamente debaixo dos pés de alguns irmãos e irmãs. É nesse momento que nós vamos verdadeiramente mostrar como somos. Quando nós pedimos ao Senhor humildade, Ele nos dará ocasiões para mostrar, para crescermos através dela. E por isso, queridos, como Jesus está pedindo hoje para a gente mergulhar, hoje eu convido vocês a nos mergulharmos também. Nós temos que também fazer hoje esse passo em direção ao Senhor, sem medo. Humildade é uma das coisas, e por isso o Senhor se colocou hoje como condição, uma das virtudes mais belas que existe. Nunca é feio pedir ajuda, só vai pedir quem é humilde. Orgulhoso não pede ajuda. Orgulhoso está sempre disposto para ajudar, mas não pede ajuda. Então que cada um de nós nos analisemos agora. Como é que eu estou? Ao longo de um ano, quantas vezes talvez eu pedi ajuda para alguém? É um teste. Eu digo isso como padre, porque como padre normalmente a gente é procurado pelas pessoas, para dar conselho, para confessar, para orientar, para rezar. Mas a gente tem que de vez em quando ver também, meu Deus, eu também preciso de ajuda. Eu não sei tudo, eu não conheço tudo. E é só a humildade que Jesus hoje está dizendo aqui, que Ele vai presentear com a virtude da confiança que faz a diferença. Humilde, definição de humildade é muito simples. Humildade é a verdade. Quando nós falamos de humildade, a gente tem que admitir a verdade. Dons, carismas, qualidades que nós temos, a gente tem que admitir que é dele, só por Ele. O dia que nós nos apropriamos dos dons que Deus nos deu, acabou a nossa humildade. Humilde diz que se é humilde, o dia que ele descobre que é, o dia que ele achou que ele é, ele deixa de ser, porque daí ele estaciona. Ele diz assim: cheguei à perfeição. Coitado, acabou de cair. Porque humilde é aquele que vai buscar todos os dias. Ele vai descobrir no coração dele que ele pode ser melhor. Humilde nunca vai se colocar acima de ninguém, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que o que o sustenta é a graça de Deus. E a profecia de Nossa Senhora vai se cumprir nesses últimos tempos de maneira escancarada. Aliás, já está se cumprindo. Os poderosos vão cair. Os orgulhosos vão ser derrubados, e Deus levantará um povo humilde, um povo consciente de que depende não 99,9% de Deus, mas um povo que depende 100% de Deus. Estamos aqui hoje, como eu disse na quarta-feira, por pura misericórdia de Deus. Se Deus me concedeu dons, louvado seja o Senhor.
E todos os dias tem que dobrar o joelho para que nunca nos apropriemos desses dons, porque senão nós vamos ditar as normas para Deus e achar que quem está fazendo as coisas somos nós. Como aquela formiguinha no deserto que pediu carona para o elefante. O elefante parou, disse para ela: pode subir. A formiguinha subiu, o elefante começou a correr. A formiguinha começou a bater e disse: para. O elefante freou, disse: o que está acontecendo? Você quer descer? A formiguinha disse: não, olha para trás e veja quanta poeira nós dois estamos fazendo. Assim somos nós, meus amados, quando pegamos carona em Deus. É Ele que faz tudo através de nós. O dia que eu achar que quem faz sou eu, o dia que eu achar que quem enche esse santuário da Divina Misericórdia na novena sou eu retrocedi 1000 anos-luz lá atrás. Tudo é graça de Deus. Os dons, qualidades, virtudes que Deus nos deu aqui é para única e exclusivamente honra e glória dele. O dia em que nós nos apropriarmos disso, Ele vai nos derrubar, porque Ele sabe que isso vai nos perder. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Filho de Deus Todo-Poderoso se encarnou, assumiu a nossa miséria humana, nunca se prevaleceu da virtude, da qualidade de Filho de Deus. Essa novena de hoje tem que mexer conosco, tem que nos incomodar. Todas essas noites nós estávamos mergulhando alguém. Hoje quem tem que ser mergulhado no coração do Senhor somos nós. E tem que incomodar, tem que mexer. Com Deus nós somos tudo, sem Deus nós não somos nada. Lembra que Ele disse: sem mim nada, absolutamente nada podeis fazer. Jumentinho chegou todo feliz em casa: mamãe, a senhora não sabe o que aconteceu hoje. Entrei numa cidade, todo mundo me aplaudiu, colocaram ramos, colocaram panos, colocaram uma série de coisas, aplaudiam, gritavam: viva! A mãe sábia perguntou: meu filho, mas você estava sozinho? Ele disse: não, mamãe, eu estava levando um homem. Ah, você estava com um homem? Sim. E quem era o homem que estava sobre você? Ele disse: um tal de Jesus de Nazaré. A mãe disse: Jesus de Nazaré? Sim. A mãe disse: então, meu querido, daqui uns 15 dias você volte na mesma cidade sozinho, tá bom? Jumentinho deixou passar. 15 dias depois ele voltou. Mas não deu meia hora, ele chegou em prantos em casa, chorando. A mãe disse: o que aconteceu, meu filho? Mãe, me xingaram tanto hoje, jogaram um ovo, bateram, humilharam. Eu quero só saber por que eles fizeram isso. Aí a mãe disse assim: meu filho, não se esqueça que sem Jesus você é apenas um jumentinho. Amados, ou nós tomamos consciência disso, que nós dependemos de nosso Senhor, porque senão Jesus vai dizer para nós o que Ele disse hoje para os discípulos de Emaús que não entenderam que Ele tinha que passar pelo sofrimento. Lucas escreve ali: homens sem inteligência. O que é um homem sem inteligência? Um jeguinho? É isso, não é? Jumentinho, um homem sem inteligência, meus amados. Quando nós não temos a humildade de compreender que Deus permite que passemos por situações difíceis na vida, não porque Ele está nos derrotando, mas porque Ele está nos formando através do sofrimento. Se nós não tivermos essa visão, Ele vai nos chamar de homens e mulheres sem inteligência. E a gente entende muito bem o que Nosso Senhor está falando. É o médico que escreveu ali, então ele escreveu bem, de maneira bem trabalhada, mas para o português claro é isso. Então
Então quando Deus conduz-nos por um caminho, e eu sei que quando nós estamos lá em cima é muito fácil, mas de repente nosso Senhor inventa de fazer um trajeto que não estava nos nossos planos, nós vamos começar a ter que depender. Aí é que o negócio muda, aí é que a humildade vai ter que entrar em ação, porque senão a gente se perde no caminho. E Deus sabe que a gente vai precisar de um caminho seguro, e por isso Ele permite o sofrimento. Talvez você que esteja aqui hoje esteja numa situação assim, não queira fugir dela, espere, cresça, aproveite esse momento que você está vivendo, porque Deus está lhe ensinando lições dolorosas, mas de vida eterna. Nós demoramos 10 anos para sermos ordenados padres. E eu me lembro quando eu entrei no seminário, primeira coisa que recebi junto com os meus irmãos de comunidade, foi uma lista de tudo que nós tínhamos que fazer no seminário. Tudo. De cortar grama, lavar banheiro, aprender a cozinhar. E se nós não tivéssemos coragem de dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, também para isso, Deus não vai poder fazer o que Ele quer lá na frente na nossa vida. Se um homem e uma mulher não se dispuserem de vez em quando a sair da rota que nós traçamos para ir para onde Deus está nos levando, nós corremos um risco de nos perder lá na frente. E por Ele nos amar, só por isso, Ele permite situações muitas vezes que doem aqui no nosso coração. Por isso, meus queridos, vamos de cabeça hoje, vamos mergulhar aqui no coração do Senhor e pedir: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o quê? Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Essa palavrinha manso, de vez em quando, é meio difícil para nós. Manso, mansidão, significa não ter a palavra final, ter que dizer de vez em quando assim: você tem razão. O manso não vai querer ganhar no grito. Você sabe que quem grita é geralmente o que tem menos razão, porque quem tem razão nunca grita. Quem tem razão fala: não foi escutado, tudo bem. Eu digo isso para os meus amados casais aqui presentes, porque eu já tenho presenciado aqui nesse santuário, tenho ficado no meio de muitos casais aqui para tentar ajudar, que começa num tom de voz, os mínimos detalhes. Você sabe que a vocação, tanto do sacerdote como de vocês, também dos namorados, dos noivos e daqueles que vivem juntos como irmãos, tudo é detalhe. Você sabe que no tom de voz você expressa o seu amor, a sua mansidão ou a sua agressividade. Agora, a pior coisa é a gente descontar nos outros aquilo que é nosso. A pior coisa que existe. Se fosse para eu descontar para vocês, meus amados, os problemas que tem aqui nesse santuário, eu tenho certeza que esse santuário hoje estaria vazio de problemas. Mas que culpa tem vocês de entrarem aqui para escutar a palavra de Deus e pegar um padre estressado, revoltado e querer descontar em vocês uma coisa que vocês não têm nada a ver? Que culpa tem o seu marido? Que culpa tem a sua esposa, seus filhos, pela sua situação? Deus está coxando você, é você. Que culpa tem o outro? Queridos, ou nós queremos de verdade nos santificar, mas um santo de verdade vai ser pela humildade. E o manso é aquele que vai admitir: tudo bem, eu aceito. E aí Jesus, lembra que nós ouvimos aí na sexta-feira santa, quanta humilhação nosso Senhor passou. Gente, Jesus só bastava dar uma olhadinha assim, Ele mandava pelos ares aquele pessoal, um atrás do outro. Arrancava a perna de um por aqui, arrancava a perna do outro por aqui, decepava o outro por ali.
já, imediatamente. Ele disse lá no Jardim das Oliveiras: se eu quisesse, meu pai mandaria um exército aqui e limparia com vocês. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou trilhar o caminho que o pai decidiu para mim. E Jesus se submete. Nosso Senhor se submete a ficar ali, porque Ele nos ama. E o que Ele está pedindo para nós agora não é nenhuma exigência além do que nós podemos dar, porque Ele está dando exemplo para nós. Se Ele pedisse algo que Ele não fizesse, a gente poderia dizer: o Senhor está pedindo algo difícil. Mas o que Ele está pedindo, Ele está dizendo: eu estou pedindo para vocês aquilo que eu fiz. E se vocês quiserem me seguir, tem que ser assim. Então essa novena da misericórdia tem que nos mergulhar na nossa realidade e nos fazer sair daqui homens e mulheres transformados. E chegou a hora. Vocês estão, eu tenho certeza que a batalha que vocês estão travando são as mesmas que nós estamos travando. Você sempre teve lutas na sua vida, mas nunca foram tão fortes como agora. Por quê? Porque nós estamos num período de guerra. Isso que está acontecendo no nosso Senado, meus amados, não é uma luta entre homens, não. É uma luta do bem contra o mal declarado. Porque o inimigo sabe que a última tábua de salvação é a misericórdia. Jesus disse: não haverá outro tempo, esse é o último. Imaginem que a tábua da misericórdia está sendo oferecida para nós agora. Nós estamos numa ilha. Nosso Senhor está passando com a misericórdia e diz: quem quiser sair, dá tempo ainda. Só que para você entrar aqui, você vai ter que fazer um esforçozinho. Ah, mas num lugar apertado desse eu não entro. Então você fica aí. É a última tábua que está passando. O orgulhoso não vai se submeter, porque está apertado, não é confortável, e ele vai correr o risco de ficar ali, porque não virá outra. É a última. Ela registrou última tábua de salvação. Se ele falasse uma das últimas, aí a gente podia deixar: não, vou pegar outra. Mas é a última, não tem outra. Ou nós entramos nessa ou ficamos. Por isso, meus queridos, chegou a hora, não dá mais. Ou eu tomo essa decisão na minha vida: ah, mas isso daí, né, não era assim antes. Não era, mas agora é. Ou eu vou por essa estrada e me santifico e me encontro com o Senhor, ou não. Não dá mais. Nós somos o povo escolhido para passar por essa realidade que nós estamos passando. Aí a gente fala: ah, mas no tempo da minha avó não era assim. Mas a minha avó, meus amados, a minha avó é minha avó. O Senhor não falou que voltaria no tempo da minha avó, no nosso tempo. Então agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Esse é o caminho. E por isso eu quero fazer esse apelo a todos nós que estamos aqui. Nós não nos arrependeremos disso, pode ter certeza. Olha o que o Senhor está dizendo aqui para Santa Faustina: para uma mansa e humilde eu derramo torrentes de graça. Não é uma graça só, torrente, vai chover. Tudo que você precisa, você vai ganhar se você for humilde. As almas humildes eu favoreço com a minha confiança. Então hoje eu tenho que fazer uma perguntinha básica, né? Quem quer humildade, né? Só vai ganhar humildade quem levantar a mão hoje. Quem quer humildade? Hoje nós vamos fazer então um acerto bem caprichado, né? Nós queremos. Então a gente diz assim para o Senhor: Senhor, nós aceitamos. Aí Ele vai trabalhar na nossa alma. Ele vai conduzir pelo caminho dele. Não tenha medo. Ele não vai dar nada além do que aquilo que nós podemos fazer. Mas Ele não vai deixar passar nada que não seja para a gente crescer também. Por que Ele compara as crianças hoje? Porque a criança não tem vergonha de pedir. Pede um, pede dois. Como aquela mãe que subia no elevador, encontrou um senhor. O senhor abriu um sonho de valsa diante da criancinha que nem piscava. Comeu o sonho de valsa, a criancinha ficou assim. Aí ele abriu mais um, deu para ela. Daí a mãe deu uma cutucadinha e falou: filho, o que disse para ela? Filha, o que disse para ele? Tem mais um?
A mãe ficou envergonhada, não é isso que eu ensinei para você. Mas a criança é sincera, não é verdade? Nós adultos temos dificuldade, a criança pede aquilo que está no coração dela. Quer que uma oração seja atendida? Peça para a criança rezar. Porque a criança não vê dificuldade nenhuma, a criança acredita e pronto. Pergunta para a criança se ela acredita que Jesus mora ali, não tem dúvida nenhuma. Nós adultos, nem com o raio-x daquele da Dona Eva Natal, tem que ser um daquele lá para às vezes nos convencer de que Jesus está ali, que nos ama, que quando eu recebo o Senhor, é o Senhor vivo que vem na minha mão, que vai ao meu coração, que quando eu dobro o joelho aqui nesse santuário e peço com fé, a graça de Deus acontece, o céu se move em minha direção. Isso é fé. Então quando nós fazemos uma novena como esta, meus amados, é porque alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Não é só para buscar graça, não. Se for só isso, é egoísmo. Aquele tipo de gente assim, eu estou pedindo lá, né, mas eu não entro ali. Não, mas eu tenho que entrar, eu tenho que mergulhar. É isso que ele está pedindo hoje. Quer receber? Mergulhe. Ah, mas esse mergulho aqui é doloroso. Descer aqui exige de nós a graça de Deus. Então nosso Senhor está nos dando hoje, nos dando essa graça. A gente só tem que abrir as mãos e recebê-la. Que maravilha se o mundo tomasse consciência disso. Se os que estão lá em cima levassem em conta o que os que estão aqui embaixo vendo. Hoje nós estamos fazendo um pedido, meus amados, que nós fizemos aqui e muitas outras igrejas fizeram, um abaixo assinado para defender a vida. Isso daí é uma coisa fora de qualquer cogitação humana. Se uma vez nosso Deus assim determinou, a gente não tinha que brigar por isso. Quando eu também fui convidado para falar na Câmara dos Vereadores sobre o direito da família, eu me preparando para aquele encontro, dizendo, meu Deus, mas eu estou pedindo, eu tenho que falar algo que é óbvio, o Senhor os quer assim, o Senhor determinou assim, eu estou defendendo aqui uma coisa que é da natureza, a família, meus amados, está aí, Deus assim determinou, não tem nem que questionar. O Senhor disse a Moisés, eu ponho diante de ti a vida e a morte. Se você escolher a vida, eu vou com você. Se você escolher a morte, eu não te acompanho. E o nosso país, nesta noite, está molhando a caneta no sangue das criancinhas e tomando decisões por elas. O pagamento é terrível. Por isso hoje nós estamos clamando misericórdia aqui, para que Deus, através dessa humilde prece, nos preserve do efeito dessa decisão que hoje os grandões estão tomando em nosso nome. Então só a misericórdia de Deus mesmo, nada mais. E se nós formos fazer outra coisa, vai dar uma confusão maior ainda. Então a gente já fez o que tinha que fazer, escrevemos lá, assinamos lá, estamos rezando hoje. E que a misericórdia de Deus se encarregue do resto. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Vamos agradecer a Deus por ter sido tão claro conosco, porque Ele nos ama. E quem ama não dá voltas, quem ama diz a verdade, pronto. Vamos acolher a voz do Senhor no nosso coração e vamos nos colocar à sua disposição. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para trilhar o caminho da mansidão, da humildade, mesmo que tudo ao meu redor conspire o contrário. Mas esse é o caminho que o Senhor escolheu para que nós trilhássemos. Sozinhos não conseguimos, mas com tua graça tudo é possível. É o que nós te pedimos agora. Em nome de Jesus, manso e humilde de coração. Que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.